Fazer um Aikido, um Karatê Do, um Kung Fu. Se você é uma pessoa desequilibrada, você aceita isso e usa a tua sombra fazendo um yoga. Ou se você é uma pessoa que tem uma sombra de não ter fé e não quer compartilhar isso com outrem ou com o mundo, procura alguma espiritualidade, alguma religiosidade que toque a tua fé. Mas aceita isso. E no tarô do Crowley, observe que a figura nua que representa a inocência, ela está em cima desse leão que tem várias faces, um simbolismo riquíssimo. Não é nem bem um leão, é um animal disforme, mas ela domina esse animal. Ela tem a consciência do mesmo. E é isso, você tem que aceitar as tuas sombras. Socialmente isso tem mudado muito, é muito bonito, mudado aqui no Ocidente, no Oriente ainda há muito preconceito com isso. É o encontro com o nosso sexo oposto interior. No Oriente, muitas vezes uma pessoa que só te falar eu tenho, um homem que fala eu tenho um aspecto feminino muito forte, essa pessoa corre até risco de morte. E a mulher é a mesma coisa, se ela falar eu tenho um aspecto muito forte masculino, que se chama ânimos, corre-se risco de morte. Mas essa sexualidade oposta está aí em todos nós. Há uma música lindíssima que se chama Super-Homem, a canção do Gilberto Gil. Se você escutar essa música, é interessante que você escute essas músicas que eu indico, assista os filmes que eu indico, para que você faça uma interpretação de tarô extraordinária, essa é a proposta. Nessa música você vai perceber a visão do Gilberto Gil, não sei se essa música é só dele ou do Caetano também, onde ele fala que o melhor que ele tem agora é a porção mulher. É muito linda essa música, e fala da sombra social. O nome da música é Super-Homem, a canção. Super-Homem, a canção. A sombra social de achar que o super-homem é só o vencedor. Essa visão também é apontada no filme 007, que ele conquista todas as mulheres, que ele é o melhor em tudo, que ele sempre ganha, e se fica recalcando os nossos fracassos. Pois bem, esse é um arcano de erotismo, você vê bem na figura de Aleister Crowley. O erotismo, para muitas sociedades, ele é sempre problemático, é sempre confuso, porque o erotismo vai buscar a nossa natureza primitiva, a nossa natureza animal, mas que para que você saia do sexo e entre no amor e depois na oração, que seria a própria maturidade da vida, começar no sexo, é natural, as crianças se tocam, depois aprender a amar, e depois aprender a amar o divino, você precisa lidar com esse arcano da força. Um filme que eu te recomendo é Shakespeare Apaixonado. Ele mostra muito essas questões dos instintos, muito bacana. Também temos Na Beleza Americana, que é um filme que tem todos os arcanos do tarô, mas na Beleza Americana nós vamos encontrar também algumas citações da má utilização da energia que envolve a sexualidade, má utilização. O arquétipo da força, o tipo da força, ele nos aponta para domesticarmos o nosso animal, como você olha agora no tarô de Marsella. Não destruir o nosso animal, como você olha na figura da direita no tarô de Esforça. Não, dominar. A tarefa é ter uma afirmação prazerosa da vida, ter coragem, usar a tua energia, usar os seus instintos, para que você possa ter mais felicidade, mais plenitude, para que você possa ter mais impulsividade. Agora, a sombra, ou as sombras desse arcano estão relacionadas com a brutalidade, com a sexualidade, de querer dominar os outros, ou com a visão só sexual da vida. Tem pessoas que param nesse arcano, que nunca saem da sexualidade, nunca pulam para o amor, nunca pulam para a intimidade, nunca pulam para o amadurecimento da sexualidade. E esse é o lado perturbador da força, é o lado que precisa ser transformado, que precisa ser transmutado, alquimizado.
A disposição, o caminho é nos sentirmos sempre muito vivos, muito plenos, sempre lidar com a nossa energia. A força também aponta na direção das práticas de Kundalini Yoga, de Tantra, que são escolas que alquimizam a energia sexual, que elevam a energia sexual pela coluna, dando uma sensação de plenitude, de totalidade. Então esse é o arcano da força. Arcano número 12, o enforcado. O enforcado, na viagem do herói e da heroína, representa uma grande crise, uma grande prova. E é notório que para um sem número de pessoas, o enforcado representa o final de uma jornada. É comum muitas pessoas desistirem de seguirem em frente e viverem por toda uma vida esse arcano, esse arquétipo do enforcado. Eu quero que você note que essa figura está presa pelos pés e aparentemente ela aceita isso de forma muito tranquila, de forma muito saudável. O mestre Osho sempre dizia para mim que existem pessoas que vivem em gaiolas, mas em gaiolas de ouro. Gaiola é algo que te impede de voar. Mas uma gaiola de ouro é bonita, tem um certo conforto, chama atenção, o nosso ego fica feliz de vivermos em gaiolas douradas e nos acostumamos com isso e deixamos de voar. Quando o enforcado aparece na tua viagem, é necessário disciplina, determinação, é necessário uma energia que vem do coração para que você desamarre o nó do enforcado e observe a vida, a tua vida, como realmente ela deve ser. Note que ele está com a cabeça para baixo, a cabeça que deveria estar no alto, olhando em direção das estrelas, está para baixo, como se a pessoa estivesse aprisionada em vícios, em valores materiais, no apego, na ganância, na vaidade excessiva. E os pés, estes sim, que deveriam estar no solo, eles estão para cima. É como se eu jogasse os valores materiais para o infinito. O enforcado representa na vida de muitas pessoas um beco sem saída, um caminho errado pelo qual o herói ou a heroína adentrou. E agora o objetivo, eu insisto, é você desamarrar o nó, ou os nós do enforcado e seguir em frente. Então, o que é necessário ser cumprido para que um novo ciclo se inicie? Quais os hábitos que nós necessitamos renunciar, pontos de vistas, ideias, pensamentos muitas vezes quadrados, fechadinhos. É necessário aqui uma transformação que irá surgir num outro arcano, no arcano de número 13, que vem a seguir, que é a morte, mas o herói e a heroína só viverão a morte, a transformação, se realmente desamarrarem o nó do enforcado. É claro que às vezes é necessário pausas que o destino apresenta na nossa vida, pausas forçadas. É necessário nos sentarmos um pouco e esperarmos. Mas existem pessoas que estão há muitas décadas vivendo essa situação do enforcado. Na visão do mestre Jung, essa situação, a situação de se viver limites, ela aparece principalmente nas pessoas que chegam à meia-idade, à segunda metade da vida, que elas não sabem bem por onde ir. Jung dizia que deveríamos criar escolas para as pessoas de meia-idade. Mas claro que o enforcado não surge tão somente a quem tem de 45 a 55 anos, não. Surge em vários momentos da vida. Como eu disse anteriormente, você pode se deixar amarrar por um vício, por algo que te limite, algo que, como se diz na gíria, pega no seu pé. Pega no seu pé esquerdo, como na representação desse arcano, que representa o próprio inconsciente. Tanto é que o enforcado está pendurado pelo pé esquerdo na maior parte dos tarôs. Nós vamos ver isso daqui a pouquinho no tarô de Marcella, no tarô de Esforça, no tarô de Aleister Crowley também.
As pessoas nem se dão conta, elas estão inconscientes que elas estão amarradas em alguma situação. E o enforcado é também voltar um pouquinho a nossa atenção ao passado para ver aonde que nós estagnamos. É necessário uma reflexão, aonde que eu sacrifiquei os meus próprios valores para viver valores alheios. Tem um grande pensador, um pesquisador transpessoal chamado Ken Wilber, um mestre das disciplinas que apontam na direção da inteireza, da plenitude. Eu vou estar te falando um pouco mais dele no final dessa formação, quando eu criar para você um mapa de como você pode ajudar as pessoas a serem plenas. E o Ken Wilber fala de grandes crises que passamos na nossa vida. Às vezes é uma crise com o corpo, às vezes é uma crise com o espírito, às vezes é uma crise com o nosso eu real, ou a crise vem porque as pessoas dão uma opinião sobre isso ou sobre aquilo, que eu sinto coisas diferentes, as opiniões alheias fazem eu ficar na dúvida. Então o enforcado ele tem essa representação dessas crises. Tem um filme que mostra muito bem como nós podemos desamarrar os nós do enforcado. O nome do filme se chama O Caminho do Guerreiro Pacífico. Eu quero inclusive que você olhe agora na figura do Crowley enquanto eu falo desse filme, O Caminho do Guerreiro Pacífico. É um personagem arrogante, agressivo, vaidoso em demasia, e que ele sofre um acidente, ele é um atleta e tem que agora fazer uma pausa, fazer um sacrifício e observar a cura dessa fratura. E a existência coloca esse personagem em contato com um misterioso ser, um ator chamado Nick Nolte, que representa um misterioso ser chamado Sócrates, que vai conduzindo o indivíduo nisso que é o título do filme, O Caminho do Guerreiro Pacífico, que é assim que nós vamos enfrentando as limitações do arcano do enforcado. Observe no tarô de Crowley que nós temos um prego mesmo no pé do personagem do enforcado, e isso dói, mas ele não tem consciência de que essas escolhas que ele fez na vida levam à dor. Os pregos também aparecem nas mãos. Então existe uma dor, existe uma tensão, a luz está lá em cima, note, há uma cruz ansata que representa o divino, mas essa cruz também está invertida, ou seja, ele está no mundo absolutamente, o mundo da inversão. Aliás, eu não utilizo o tarô, seja arcanos maiores ou menores, ao contrário, porque exatamente nós utilizarmos um tarô invertido é um apelo ao mundo da inversão, daquilo que não é correto. E a cabeça dele está voltada para uma espécie de um covil, ou melhor, um espaço onde se contém uma série de cobras. A minha imagem aqui é pequena, mas há uma série de cobras. Ou seja, ele está vivendo uma situação de perigo, mas ele se prende ali. E no tarô de Marsella, essa representação é muito interessante, porque, como vocês notam agora, ao lado do arcano do enforcado, nós temos duas árvores, e cada uma dessas árvores contém 7 galhos cortados, 6 galhos cortados em cada uma das árvores, que representam os signos do zodíaco. Ou seja, muitas vezes eu digo assim, eu sou de Áries, eu sou bravo mesmo, eu sou de Touro, eu sou teimoso, eu sou de Gêmeos, eu falo muito, ou eu sou de Câncer, eu sou muito sensível, ou eu sou Leão, eu sou muito egóico, ou eu sou Virgem, eu sou muito crítico, ou eu sou Libra, eu sou muito inseguro, ou eu sou Escorpião, eu sou muito ciumento. Ou eu sou Sagitário, eu sou exagerado mesmo, ou sou Capricórnio, eu sou muito sério, ou sou Aquário, eu sou muito distraído, ou sou Peixes, eu sou muito triste. E eu pego esses paradigmas que devem sim ser ultrapassados, mas não ultrapasso, eu coloco isso como uma desculpa. Então, enforcado nessa figura do tarô de Marsella, no tarô de Esforça ao lado, tarô de Esforça não tem essa manifestação das árvores cortadas, mas no tarô de Marsella nós notamos então essas desculpas para não enfrentarmos as provas da vida.
para não regressar, olhar para o passado e ultrapassar as minhas limitações. O enforcado ele mostra um crescimento que se faz necessário. E muitas vezes eu vou interpretar esse arcano para alguém, quando eu interpretava tarô no passado, e quantas centenas de interpretações eu fiz, talvez mais de 1000. Nessas interpretações, quando você diz a alguém, olha, você está vivendo uma situação que você criou de limitação, você está se prendendo nisso, a pessoa dificilmente aceita. Por isso que o tarô ele fala a verdade, ele aponta na direção da verdade. E nem sempre as pessoas aceitam isso. O enforcado é isso, a pessoa se deixou pendurar. E a tendência é que se você não modificar esse arcano, você vai se estagnar na vida. Você vai parar na vida, você vai ficar preso aí. E às vezes nós criamos os nossos próprios obstáculos, nossas próprias limitações. O enforcado representa crises existenciais que devem ser ultrapassadas, senão isso acaba com a tua energia. E ultrapassadas com humildade e com disciplina. Esse valor disciplina para mim é fundamental. E o enforcado, dependendo do tempo que você está preso em alguma situação, insisto, como por exemplo num vício, é necessário muita disciplina para se ultrapassar o mesmo. Um outro filme que trata do mito do enforcado é O Pagador de Promessas. Um filme brasileiro, um filme da década de 60, talvez início da década de 70, e que uma pessoa vai fazer uma promessa e ela acaba criando, o mundo acaba criando uma série de limitações para que ela cumpra essa promessa. Se eu não me engano, ela levar uma cruz dentro de uma igreja, isso eu tenho certeza que era a ideia do filme, mas ele queria colocar essa cruz dentro de uma igreja porque ele fez uma promessa que se o burro ou o jumento dele sobrevivesse, ele iria cumprir a promessa. E sabe-se lá se ele criou uma situação caótica ou não. Eu vejo até bonito isso. Eu prometo fazer alguma coisa, eu vou atrás disso. É fundamental para você, herói e heroína, que você cumpra as suas promessas, que você cumpra aquilo que você determinou para você. Eu sempre digo que se você não cumprir com aquilo que você promete para você, a própria existência não vai estar cumprindo também. Então é bacana que você vá em busca daquilo que você realmente deseja, que você sabe que é o teu caminho da plenitude. E assiste esse filme, que é O Caminho do Guerreiro Pacífico, e se você puder ler o livro também, ele é muito interessante, ele é muito inspirador. Arcano número 13, a morte. A morte é um arcano de transformações, de mudanças repetidas, das grandes fases de mudança que passamos e devemos passar na vida, além do que da morte de tudo aquilo que é velho, para que se possa renascer o novo. É também um arcano de desapego, revitalização e renovação. É sabido que para ultrapassarmos o arcano que ficou para trás, que é o arcano do enforcado, é necessário agora que partamos para a transformação, que é o arcano da morte. A morte é o que nos leva a desamarrarmos os nós que criamos na vida, que são representados pelo arcano do enforcado. É interessante que esse arcano é um dos mais temidos do tarô e automaticamente é um dos mais incompreendidos, porque esse arcano representa o fim natural de algo. Tudo que tem um começo tem um fim. O lama budista Surya Das nos ensina que a vida é uma grande universidade e que a matéria principal é o desapego. Tanto é que o budismo tem essa visão de que se faz necessário aprendermos o quanto antes na nossa vida o desapego. Nós temos na figura de Waite, nessa figura que você está olhando, em vez da morte, os 4 cavaleiros do Apocalipse, com a bandeira branca preto. Dentro, nós temos a rosa mística, que é o símbolo da vida.
da renovação. A morte traz a vida. A rosa mística também representa os nossos desejos purificados. No elmo, nós vamos encontrar uma pequena pena vermelha, que é um símbolo de alquimia também, de transformação. O rio que aparece logo atrás é uma imagem do movimento eterno da vida, da transformação ou das transformações. E sobre o rio nós encontramos um barco de um sacerdote, um barco fúnebre do faraó na realidade. Dentro do simbolismo egípcio, o faraó é colocado num barco fúnebre que vai conduzir esse faraó para uma nova vida. Em segundo plano também vemos o sol como um símbolo de imortalidade. E diante desse cavaleiro do Apocalipse encontramos o rei, uma mulher, um filho, uma criança, que se ajoelham, ao passo que o sacerdote enfrenta a morte de pé. O sacerdote aqui é a representação da fé, da confiança de que alguma coisa continua. E que a morte é tão somente uma passagem para uma nova etapa da existência. A mensagem aqui é que nada é eterno, nada é duradouro. Nós dizemos assim quando algo está bom: tomara que isso dure para sempre, mas nada dura para sempre. E quando algo não está bem, dizemos: eu espero quanto antes que isso acabe. E realmente acaba. As qualidades das meditações é o desapego, é criar lugar para o novo, é ultrapassar o medo da morte que pode nos limitar, não a nossa própria morte, mas a morte de alguma situação. Nós vamos encontrar nesse arcano sempre a ideia de que algo novo se aproxima, de que algo novo vai nos encontrar ali na frente. E como eu disse anteriormente, o enforcado só é ultrapassado quando nós matamos alguma coisa, quando nós permitimos que a própria vida mate algo que não é importante para o nosso caminho, para a nossa evolução. A morte também representa um fruto que amadureceu da árvore e precisa cair para gerar uma outra vida, para gerar outras possibilidades, outros sonhos. Nós encontramos em várias tradições do Oriente, principalmente, divindades que são adoradas e que representam a própria morte. Como, por exemplo, na Índia, uma divindade chamada Kali. Existe um filme que não é muito simples de se encontrar, mas sempre que eu dirijo grupos, eu passo esse filme para os alunos refletirem. O nome do filme é O Paraíso das Ilusões. Olha que nome lindo, né? O Paraíso das Ilusões. Nós criamos uma série de ilusões e essas ilusões acabam se tornando uma ideia de um paraíso. E é um filme onde tudo vai indo muito bem, e de repente tudo vai desmoronando, tudo vai sendo destruído, tudo vai sendo consumido aos pouquinhos. Então essa é a ideia desse arcano da morte. A tarefa desse arcano é nós nos despedirmos de alguma coisa. Nós termos um recolhimento voluntário, encerrar, terminar, findar algo. E o objetivo é buscar soluções através do desapego. Aceitar o fato de que nós acabamos, aceitar o fato que o nosso tempo também acaba, e não querer viver eternamente. Às vezes nós adiamos alguns sonhos. Eu tenho a impressão que eu já falei isso nessa formação aqui para você, que o divino, que o transpessoal, que Deus diz agora, e nós entendemos depois. Nem sempre temos todo o tempo do mundo. E devemos saber o tempo certo, que é uma visão do Eclesiastes. Há um tempo para nascer, um tempo para morrer, um tempo para plantar, um tempo para colher, um tempo para trabalhar, um tempo para descansar. É uma percepção interessante. No xamanismo nós observamos isso com as batidas do tambor. O tambor ele
ele marca o próprio ciclo da vida, ele mapeia o próprio ciclo do nosso coração. O coração é o nosso tambor. O risco é nós nos fingirmos de mortos, fingirmos que aceitamos uma transformação, mas no fundo não aceitamos. O risco também é nós cairmos e permanecermos ali caídos. A disposição, o caminho é viver um fim, é a busca de paz, mas a paz que vem através da regeneração. No arcano do Crowley, que vocês observam agora, a figura realmente ela vai tirando tudo que se faz necessário ser eliminado na vida. É uma figura que parece que está dançando e vai cortando, vai eliminando com uma foice. Nós observamos ali o símbolo do escorpião, que é o signo zodiacal que tem a relação mais íntima com essas questões que envolvem transformações, modificações. É só quando nós matamos alguma coisa do nosso ego também que nós chegamos àquilo que é conhecido como supraconsciência, que é a nossa visão espiritual. Quando nós permitimos que alguma coisa caia, por isso que é nessa figura do Crowley, ou melhor, na figura do tarô de Marcella, nós notamos isso mais presencial ainda. O arcano da morte, observa, ela está ceifando e há rostos no chão, há mãos, há pernas. Tem coisas que precisam cair, que precisam seguir o rumo, precisam sair da nossa vida. E essa figura do tarô de Marcella, a morte, como você observa, ela tem carne ainda. É interessante isso, porque é um sinal de que não é a morte plena. Esse arcano não é o fim, mas sim um processo de regeneração, um processo de transformação. É o que nós chamamos de Thanatos, o polo da morte. Quando vem essa energia de Thanatos, creio que se fala assim, é que acontecem as verdadeiras mudanças na vida. O oposto de Thanatos, ou de Thanatos, é Eros, que é o polo da vida. Então a vida tem essas duas energias, Thanatos e Eros. E a nossa consciência humana foi feita para viver essas duas energias. Nós queremos sempre estar na energia de Eros, da construção. Mas volto a repetir para você, tudo que tem um começo tem um fim. Estudemos agora o arcano 14º, a temperança, que representa o arcano que conduz as almas, ou ainda a moderação. Esse é um dos arcanos do tarô que normalmente o estudante tem dificuldade em compreender. Talvez porque, no momento atual, tudo tem uma certa pressa, uma velocidade, uma necessidade de se findar muito rápido. E esse arcano, como eu disse anteriormente, nos ensina a moderação. Vamos olhar o simbolismo. Nós temos na figura central um anjo que mistura algo. Eu interpreto esse algo como água. A água que representa aqui as emoções, os sentimentos, o fluir da vida. Ou seja, o rio corre em direção ao oceano. E o simbolismo maior, inclusive, dessa união da água que vai e que vem, é que nós devemos buscar um crescimento que flua, um crescimento interno e externo que seja fluídico. Nós temos aqui uma cor branca que representa a inocência, representa o aquietamento, e esse anjo tem o símbolo do sol na testa, o que mostra que provavelmente ele foi representado como o arcano Miguel, que é aquele que conduz os mortos para a vida eterna. Ou seja, a transformação da temperança, a moderação da temperança nos dá situações ou uma vida mais palpável. Eu já disse para ti que quando perguntaram para Buda o que o iluminado faz, e Buda disse: quando eu ando, quando eu como, quando eu durmo. É a moderação, é o se estar presente. Esse sol também mostra que o caminho de vida nos leva à luz.
quando buscamos sempre a evolução. Sobre o peito há um triângulo divino no quadrado terreno. O quadrado terreno aqui é o corpo, o que mostra que no nosso corpo físico existe o sagrado, existe o divino. E nós temos ainda as asas que representam o espírito se elevando. Lembre-se que nos arcanos iniciais do tarô, na imperatriz, no imperador, a águia, aquela que continha as asas, ela estava na terra. O arcano da temperança mostra que algumas transformações na nossa vida faz com que nós possamos seguir em frente na nossa viagem do herói. Por isso que na tradição cristã é o arcanjo Miguel que assume essa tarefa. Miguel, em algumas representações, é aquele que corta, aquele que elimina algumas situações para que possamos seguir em frente. Nós temos aqui ainda no arcano de número 14 vários lírios. Os lírios, na tradição grega, eles crescem no inferno. Ou seja, eu domino os meus infernos pessoais e vou em busca do céu, que seria o sol ali, que fica num dos cantos do arcano. É um caminho estreito, o caminho de individuação, o caminho de nós buscarmos a totalidade. E é interessante se notar que o arcano de número 14, ele surge logo em seguida à morte. Na morte nós eliminamos aquilo que não é necessário na nossa vida. E agora é a hora de temperar, de tirar um pouquinho daqui, de tirar um pouquinho dali. O Jung, ele conta que no momento onde ele teve um infarto fulminante, ele viveu esse arcano da temperança. Ele dizia assim, abre aspas, eu estava livre, totalmente livre e inteiro, como nunca me havia sentido antes. No infarto, foi uma festa silenciosa, invisível e permeada por um sentimento incomparável, indescritível de bem-aventurança eterna. Eu nunca pensei que pudesse haver uma experiência como essa no plano humano. Visto de fora e enquanto estamos vivos, a morte se reveste da maior crueldade. Mas assim que estamos dentro, temos uma sensação tão forte de totalidade, de paz, de realização, que já não se quer voltar. No caso da visão do Jung, aqui não é a morte, foi esse arcano da temperança. Na própria meia-idade, nós vamos percebendo que o tempo ele é mais veloz, ele é mais escasso, e provavelmente você atenderá muitas pessoas que já passaram da meia-idade. Na meia-idade, se é necessário, essa temperança, lidarmos melhor com o tempo. Percebemos também, na melhor idade como é conhecida, que se chega no terço final do caminho. Como se dividíssemos a vida em três, então é o terço, um terço final. E o tempo se torna preciosíssimo. O tempo não é mais quantidade, mas qualidade. A temperança mostra isso. Aproveitarmos o tempo, vivermos o caminho realmente, ou um caminho de vida, da vida que vale a pena ser vivida. Essa transmutação também da água que acontece na altura do coração, do arcano da temperança, representa um diálogo entre as nossas partes, entre o nosso corpo e a nossa mente, entre o feminino e o masculino. Para sermos totais, como diz Fernando Pessoa, sejamos como a lua, que fica lá no alto e brilha aqui embaixo. Sermos totais, a totalidade, esse arcano aponta nessa direção. Não importa em que situação profissional, amorosa, afetiva, espiritual, se há a necessidade da totalidade. Existe um filme que se chama O Show de Truman. É um filme muito curioso, onde o personagem, ele desde o nascimento, ele é filmado e vive numa espécie de Big Brother, onde todo o planeta Terra acompanha a vida de Truman, mas ele mesmo não sabe que ele está sendo dirigido por uma emissora televisiva, ele está sendo dirigido pela intenção dos telespectadores.
E de repente começam a acontecer transformações no interior de Truman. Essas transformações vêm de dentro, é a temperança. E ele começa a se dar conta que está vivendo uma vida falsa, uma vida de mentira. E é necessário uma mudança. Um outro filme que aponta nessa direção chama-se 127 Horas. Um filme tenso. Um filme onde um ciclista cai, fica preso sobre duas rochas, ele vai perdendo os sentidos, depois ele sente muita fome, sente muita sede, e ele tem uma escolha a ser feita. Ou ele corta a própria mão para sobreviver, para sair daquela situação onde ele está preso, porque ele está preso pela mão, por uma das mãos entre duas rochas, não consegue sair dali. Ou ele morre, e ele escolhe amputar uma das mãos, e hoje inclusive ele continua a sua própria vida através dessa escolha. Aqui não é só a temperança, é o carro também, o arcano 7, porque ele atravessa, ele supera algo. É o arcano 1, o mago, porque ele está com a vida nas próprias mãos. E é um outro filme que se chama O Segredo da Felicidade, também lindíssimo. O Segredo da Felicidade, que são vários iluminados, mestres espirituais, monges, xamãs, todos eles ensinando exatamente o segredo da felicidade. E todos eles apontam na direção de nós alquimizarmos o nosso ser, de nós transmutarmos o nosso ser sempre em caminho da luz, as asas do arcanjo da temperança, a elevação. Vamos olhar a figura de Aleister Crowley agora, uma figura muito bonita da temperança, onde nós vemos uma alquimista jogando um líquido, jogando fogo. Nós temos o leão que representa o físico e a águia que representa o espiritual. Nós temos um ser dividido como se fosse o yin e o yang, o masculino e o feminino, nessa figura feminina. Portanto, esse é um arcano que diz assim: é necessário que nos transformemos, é necessário que ultrapassemos os limites do ser. Na morte nós eliminamos uma série de situações, ou a própria vida elimina por nós. Agora cabe a nós temperarmos aquilo que nós somos e encontrar algumas certezas na vida. A temperança mostra muito bem isso, inclusive no tarô de Marsella, onde ela tem um equilíbrio entre o azul e o vermelho. Existe a hora de agirmos, que é o vermelho, existe a hora de simplesmente esperarmos. E no tarô de Marsella ela tem uma flor que fica no alto da cabeça, que nos lembra o Sahasrara Chakra, o chakra da iluminação, ou seja, essa alquimia interior. Bonito esse nome, não é? Alquimia interior pode fazer com que nós alcancemos a iluminação, a harmonia, a tranquilidade também. O líquido da temperança no tarô de Marsella é um líquido verde, às vezes ele vem como vermelho, que mostra uma coisa muito espiritual. Ali no terceiro olho, a flor de 5 pétalas, ela tem um amuleto também, que é um amuleto egípcio chamado Mena, composto de uma jarra estreita, que é masculina, na qual flui um líquido para uma jarra maior, que é uma jarra masculina. Essa representação também é a representação da união sexual interna, chamada na Índia de Maituna, o ato sexual sagrado, que muitas vezes é um ato sexual sagrado com você, uma alquimia interna com você, conhecer a tua sexualidade. O Maituna é um ritual riquíssimo, uma liturgia riquíssima. Inclusive é uma das formações que eu ministro também de maneira online, a formação Maituna, o ato sexual sagrado. Arcano número 5, o diabo, o reino da sombra. Observando a figura do diabo no tarô de Waite, nós temos a figura de Baphomet, ao que se presume venerada em várias liturgias do passado. A figura, ou essa figura diabólica, ela tem origens bastante contraditórias, mas aponta na direção das sombras, o mal, que é uma inversão do bem.
A cabeça chifruda dessa figura nos lembra um aspecto masculino, um aspecto sombrio, um aspecto de domínio. E os pés em forma de garra mostram um aspecto feminino. Nós vamos observar também que essa figura, ela nos lembra aquela ideia de vá para o diabo que te carregue, que é conduzir uma pessoa ou indicar um caminho que é o caminho muitas vezes do mal ou o caminho das sombras. Na viagem do herói, quando surge esse arcano, existe a possibilidade de você estar vivendo uma situação sombria de forma consciente, ou seja, você sabe que está vivendo uma situação sombria, ou você vive essa situação sombria, mas não se dá conta da mesma. Mas você está ou estará, dependendo da questão, num lugar muito escuro da sua vida. No Ocidente, o diabo ele se tornou, principalmente no Ocidente cristão, a soma de tudo aquilo que é ruim, a reunião de tudo aquilo que significa as sombras. Mas também aqui nós temos desejos, intenções, pensamentos desagradáveis, ou seja, situações que estão em mim e saem de dentro de mim para fora, e não tão somente uma energia que vem de fora. Como eu disse anteriormente, nós temos uma visão muito complexa das nossas sombras, porque o nosso lado sombrio muitas vezes é um lado que eu não aceito, ou que a sociedade não aceita, mas que nós podemos utilizar a força das nossas sombras. Um exemplo, além do que eu dei anteriormente, das artes marciais, do yoga, da dança, um exemplo é quando estamos com uma energia de raiva, uma necessidade de uma catarse, de se jogar algo para fora. Se pintar um quadro a óleo bem bonito, se pintar um quadro acrílico, ou até mesmo fazer uma dança muito bonita, uma dança para a Mãe Terra, e assim nós estamos alquimizando as nossas sombras. Mas nós temos medo das nossas sombras. Tem um autor famoso chamado Albert Camus, que ele fez uma confissão poderosa. Ele se desnudou num texto chamado A Queda, que de certa forma ele fala dele também. Ele conta a história de um advogado famoso, que aos olhos do mundo é um advogado muito bem sucedido, comportado, certinho, mas um dia esse advogado, que tinha uma vida impecável, atravessa uma ponte e ele ouve um riso atrás dele. E esse riso não deixa mais esse advogado em paz, até que ele amargamente tem que confessar a si mesmo e para o mundo que ele é uma pessoa extremamente vaidosa, egóica, que ele tem uma sombra impetuosa, egoísta, que só pensa em vencer. E ele vai compreendendo através dessa confissão o caráter, uma das partes do caráter dele, que é o caráter que é representado pelo diabo. Lembre-se que eu citei uma frase de Jung em outro arcano que é: eu prefiro ser íntegro a ser bom. O arcano do diabo então é a nossa sombra, que é presente. Algumas pessoas me falam: Otávio Leal, Jampren, o iluminado tem sombra? Sim. Perguntaram para o Dalai Lama: você sente raiva? E ele disse: sim, eu sinto raiva, mas claro, eu não deixo que a minha raiva se transforme em ódio. Isso é muito bonito de nós avaliarmos, que a nossa raiva não se transforme em ódio. Luz e sombra, elas caminham juntas, é impossível. São Francisco dizia: quanto mais luz, mais sombra. Então esse arcano, há uma necessidade, claro, se somos egoístas, que sejamos capazes de nos doarmos mais. Se somos pessoas perversas, que eu transmute essa perversidade. Se eu esteja vivendo em vários momentos com a raiva, irritabilidade, nervos à flor da pele, que eu procure através de uma tomada de decisão, de uma reflexão, fazer mais meditação, fazer mais orações, trabalhar com pessoas necessitadas, ok? Mas lembra-se sempre disso, não é ou não há necessidade de recalcarmos a nossa sombra. Sim, encararmos a nossa sombra de frente, olharmos ela como realmente ela é.
Na figura ainda do tarô do Waite, nós temos aqui a imagem, ou nessa imagem, a figura de Adão e Eva. Adão e Eva amarrados por correntes do diabo. Essas correntes podem ser o vício, a ganância, o apego à matéria, a mentira, o roubo. E nós podemos observar que aparentemente a figura de Adão e Eva, eles estão aí contra a vontade deles, apesar que existem algumas visões que mostram que não, que eles estão aí porque querem. Mas eu acredito que no fundo nós queremos a liberdade. É um dos valores principais da vida, a liberdade corporal, material, amorosa. Mas dentro dessa figura mostra que um universo de pessoas estão presas, são manipuladas o tempo todo. Manipuladas pela política, pela educação, pela religiosidade. E como nós podemos ver nas cartas, uma outra interpretação é que essas correntes elas estão frouxas, ou seja, essas pessoas podem sair, podem fugir a hora que necessitam, mas elas estão sendo manipuladas, elas estão ou são dependentes de vícios, de situações perversas. E o Jung dizia uma coisa interessante: quando nós conhecemos a nossa sombra, nós podemos dominá-la. A sombra ela é inofensiva quando nós dominamos. Dentro de processos terapêuticos eu falo muito sobre isso, que quando nós temos consciência de um problema, mesmo que eu não consiga mudar esse problema, mas se eu estiver consciente, ele não me faz tão mal. Um exemplo é uma pessoa que vive ou que tem uma profissão que ela odeia. Se ela está consciente disso e se dá conta que agora não é possível mudar de profissão, não há problema nenhum. Ela consegue realmente conviver com isso. Mas observa, é a profissão que eu odeio. Se um dia ela esquece disso, esse esquecer é um recalque psicológico, ela nem lembra mais, energeticamente, essa situação mal resolvida vai consumindo a pessoa. Ela não se dá conta disso, ela nem se lembra mais que ela faz algo que ela odeia, ou que não tem relação com o caminho, com o dharma real dela. E isso faz muito mal. Portanto, é importante, se há necessidade de declarar amor a alguém, declare. Se há necessidade de pedir perdão, peça. Se há necessidade de pedir perdão para alguém que já faleceu, faz um ritual, uma liturgia, mas não recalque algumas situações da vida. O objetivo do arcano do diabo é sempre nós buscarmos o bem, usar os nossos instintos também para o bem e observar que o poder pessoal é bem-vindo, mas não o poder sobre outrem. Na figura do tarô de Aleister Crowley, uma figura pesada, o diabo, nós notamos ali embaixo da figura várias pessoas sendo aprisionadas. Elas tentam sair, tentam fugir, mas estão aprisionadas num círculo que representa o samsara. Samsara é a vida com seus altos e baixos. Você entra nesse ciclo, que é o samsara, que também é um círculo, tem a representação de um círculo e você não consegue mais sair. Um exemplo disso é um filme chamado O Advogado do Diabo, que era uma pessoa idealista que vai buscar um sucesso profissional e de repente se é abertas portas para essa pessoa que, claro, ela pode até ter um sucesso profissional, mas como dizia Jesus, será que é preciso para conquistar o mundo se vender a alma? E ele vende a alma, o advogado do diabo. No tarô de Marcélia nós vemos uma figura bem azulada, representando que o diabo pode vir com uma aparência calma, tranquila, mas por detrás dele tem essas asas, tem esse bastão, tem essa figura que aprisiona outras duas figuras. É bonitinho porque essas duas figuras no tarô de Marcélia que estão aprisionadas, elas também vão ganhando uma imagem diabólica também, né? Elas vêm se tornando um diabo. No tarô de Waite, o diabo ele é do sexo masculino. No tarô de Marcélia, ele aparece como do século feminino. Isso tem uma relação, talvez, porque na época do tarô de Marcélia, século XVI, XVII,
existia um patriarcado muito grande. E o patriarcado sempre vê o perigo na mulher, que é uma situação absolutamente estúpida, não? Ainda com relação ao diabo, nós temos um outro filme que se chama O Diabo Veste Prada. O Diabo Veste Prada. Apesar que a personagem principal do filme, ela tem um poder pessoal, um carisma, uma dinâmica. Não necessariamente ela faz o mal aos outros, ou faz. Assista o filme, avalie. Mas é um poder pessoal que aparece ali. O arquétipo do diabo são os nossos adversários, o que precisa ser superado, a superação dos obstáculos interiores, a superação das nossas sombras, tornar tudo aquilo que é escuro consciente. O objetivo do diabo é entender os nossos próprios erros, libertarmos-nos de todos os tipos de vícios. E o risco é nós sermos vítima das sombras sociais e das nossas próprias sombras. É todo tipo de vício também. Falta de liberdade. Solta essas correntes, desamarra essas correntes. Não seja dependente de absolutamente nada. Não permita que nada te possua. E evite de fazer ou de viver fora dos valores do teu próprio ser, fora dos valores do teu próprio coração.